assunto gestão pública com foco no Estatuto da Cidade vai ser tema de um curso nos próximos dias aqui em Bauru, no Teatro Municipal e também na sede da OAB Bauru. Quem promove é a OAB, por meio da Comissão de Fiscalização do Poder Público, da Comissão de Direito Administrativo e da Comissão de Direito Urbanístico, em parceria com a SEAR, que é a Secretaria das Administrações Regionais, e também com um dos nossos convidados. Eu aproveito já para apresentá-lo. É o professor José Chaides de Sampaio Alves, arquiteto, urbanista, doutor pela USP em Planejamento Urbano e professor aposentado pela Unesp em Bauru. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso espaço. Eu que agradeço, Lidiane. Também nossa convidada, a doutora Rosângela Tenório, presidente da Comissão de Fiscalização do Poder Público da OAB Bauru e pós-graduada em Direito Público. Seja bem-vinda. Agradeço pela oportunidade, para nós podermos aqui divulgar, né, o curso que será ministrado por organização da OAB e alguns parceiros. Estamos aqui à disposição para poder explanar. Gostaria já que os dois comentassem a primeira pergunta, né? O objetivo deste curso é formação, é um curso voltado para leigos, para técnicos, e quando a gente fala em Estatuto da Cidade, né, a gente tem outros instrumentos que devem ser apreciados aqui pela Câmara Municipal nas próximas semanas, né? É esperado que seja apreciado nas próximas semanas. O foco de tudo isso é fiscalização. Pode começar, professor, por gentileza. Na verdade, nós vamos ter duas leis importantíssimas a ser discutidas em Bauru nos próximos dias, meses. A LUS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor Participativo. E esses instrumentos do Estatuto da Cidade, eles são instrumentos de gestão democrática que a população precisa conhecer, precisa se empoderar para poder participar com altivez, com conhecimento de causa sobre como que, com esses instrumentos, pode fazer uma cidade mais econômica, instrumentos que realmente facilitam a governança pública, né, para que a cidade seja gerida de uma forma melhor. E o mais importante, são instrumentos que desde 2001 eles existem, mas que Bauru ainda não os regulamentou, né? Então, o curso está voltado tanto para os próprios vereadores, que precisam conhecer esses instrumentos, os técnicos de arquitetura e urbanismo, os conselhos municipais, né, os conselheiros, conselho do município, conselho de habitação, conselho de mobilidade urbana e todos os demais, as lideranças comunitárias de bairros, né, porque são instrumentos que nós precisamos aplicá-los em Bauru, né? São instrumentos que vão trabalhar parcerias na área de meio ambiente, parcerias na área de habitação social, foco nas questões de mobilidade urbana, nas questões de patrimônio histórico, de desenvolvimento para onde a cidade deveria estar realmente sendo desenvolvida e outras questões assim. Então, são instrumentos que os cidadãos precisam saber. Doutora. Este curso, ele tem uma importância muito grande em se tratando do público-alvo, principalmente para as lideranças de bairros, do qual nós temos recebido várias denúncias perante a própria Comissão de Fiscalização do Poder Público. E nós podemos observar que muitas delas é por falta de informação, de conhecimento, de não saber como procurar, né, os melhores caminhos para que eles sejam atendidos nos propósitos que eles almejam. Então, este curso ele veio para fomentar políticas públicas integradas com o poder público e toda a sociedade civil organizada, né, os técnicos, os engenheiros, urbanistas, os vereadores, como o professor disse, porque a engrenagem, se ela faltar uma pecinha, ela não vai funcionar. E todos nós
independente do partido, né? Nós queremos uma cidade ideal para todos. E os governos, eles mudam, né? Estão sempre mudando, migrando, as políticas estão sendo alteradas, mas nós precisamos ter uma diretriz. Nós precisamos ter uma diretriz que ela seja igual para todos, né? Em qualquer tempo. Então, o Estatuto da Cidade ele está defasado, ele precisa de ser complementado. Bauru segue apenas 2 instrumentos, nós temos em torno de 22 instrumentos que poderiam estar sendo aplicados na cidade para que isso pudesse favorecer toda a população, né? Então, nós temos bairros aí que carecem de espaços públicos para idosos, para crianças, creches. Então, nós vemos que a falta de planejamento adequado traz um problema muito grande para toda a população. Problemas de saúde, problemas de emprego, a pobreza. Então, quando nós tratamos de políticas públicas integradas com o poder público, a sociedade, né, as instituições, a OAB ela é uma instituição de porta aberta para toda a comunidade bauruense, a Casa Cidadã. Então, nós temos como obrigação fomentar, instigar, promover e mover qualquer meio necessário para que, pelo menos o pontapé inicial, para que essas políticas públicas sejam, de fato, criadas, mobilizadas. Então, nós até acreditamos que este curso ele vai trazer um empoderamento para toda a sociedade. E podemos até, num segundo momento, promover mesas redondas, inclusive com outras autoridades. Segurança pública, por exemplo, né? Por que não, né? Direcionar os postos policiais em alguns bairros que não têm a segurança adequada. Então, nós precisamos, assim, fomentar de todas as formas os melhores meios para que todos saiam ganhando. E o curso ele está sendo uma semente, está sendo plantada, e o professor Chaires, ele tem toda a propriedade, né? Ele é doutor, mestre em Direito Urbanístico, para estar trazendo esses instrumentos, direcionado, focado na lei, para que toda a sociedade possa, com estas informações precisas e legais, trazer ideias e provocações para que nós possamos juntos construir uma cidade melhor para todos, né? Uma cidade que seja sem limites para os nossos sonhos, para os nossos ideais, para os nossos objetivos, para a educação, para o crescimento. E estamos aí iniciando, né, esse curso no dia 14. Inicialmente, nós vamos fazer, né, como o professor falou, no Teatro Municipal, até mesmo porque nós acreditamos e queremos e vamos lutar para que tenha o maior número de público possível. E o espaço lá, ele favorece nesse sentido. O professor Chaires conduziu uma oficina recentemente, agora no final do mês de abril, aqui na Câmara de Bauru, dentro do projeto Escola do Parlamento, uma oficina de formação que incluiu, dentre outros assuntos, né, temas como desenvolvimento urbano, regularização fundiária e a participação popular. A doutora Rosângela comentou agora com a gente, né, sobre o fato de Bauru ter hoje a aplicação de poucos instrumentos de controle social. Eu queria um olhar de vocês a respeito da participação da população na formação, na discussão das políticas públicas. A gente tem, por exemplo, as audiências públicas, né, e isso é algo definido, já obrigatório, né, que haja audiências públicas quando da discussão do orçamento do município para o ano seguinte, é o mesmo caso também quando da discussão do orçamento do Estado, mas a população, de fato, tem conhecimento, se apropria, consegue se apropriar dessas ferramentas, até que ponto existe esse conhecimento, né? As pessoas têm interesse, têm essa informação. O que é que vocês observam? Olha, o tema, inclusive, sobre a obrigatoriedade da participação no processo de planejamento urbano vai ser da primeira aula, tá?
agora dia 14, nós vamos estar mostrando assim com muito detalhes que o Estatuto da Cidade, que foi criado a partir da Constituição Federal, de 88, mas só regulamentado em 2001, que todo o processo de planejamento, né, seja de projetos urbanos, seja de leis urbanísticas, seja de programas de obras grandes dentro do município, ou mesmo voltados para a população de baixa renda, como a moradia social, ele precisa passar pela participação popular, né? O estatuto ele é focado na participação. Então, ele é tão importante, a participação é tão importante que ela é entendida, né, como o meio de legitimar e legalizar qualquer lei. Então, assim, a lei ela não pode prescindir dessa participação. E ela começa com a necessidade de divulgação do poder público, do que está sendo feito, com tempo, de uma maneira clara, usando os meios de comunicação que o município tem. Ela tem 3 etapas que deveriam ser cumpridas a rigor, né, de uma forma assim para ser correta, para não gerar dúvidas, coisa que Bauru não tem feito. Por exemplo, uma das etapas é a consulta pública, né? Então, antes da prefeitura sair fazendo projetos, fazendo leis de cima para baixo, vamos assim dizer, né, que é o termo que a gente usa quando o poder público faz algo impositivo e só vai debater depois, o estatuto ele entende, né, que a população deve ser consultada primeiro, né? Então, por exemplo, no caso dos planos diretores, há uma necessidade de ouvir primeiro a população, né? Cada bairro, cada região, as populações que já estão organizadas, ver a necessidade da particularidade de cada lugar, do interesse daquela região, as carências, as necessidades, as tendências, as oportunidades que tem para o desenvolvimento daquela região, a partir do olhar daquela população. Depois tem uma segunda etapa, que é de debates técnicos. Todo esse conjunto de consultas públicas deve passar depois por um crivo de debates para verificar o que é viável, o que não é viável, o que é mais barato, o que é mais caro. Na verdade, a gente hoje encara o papel do técnico, né, por exemplo, do arquiteto, do urbanista, do advogado, nesse processo, como criadores de cenários, né? Então, vamos dizer assim, a população tem necessidade lá no bairro de equipamentos públicos, né, creche, escola, praças e tal. Mas como conquistar essas terras? Como fazer isso de uma forma econômica para o município, né? Então, existem várias formas de fazer, vários instrumentos de como atingir isso, né? E essa parte técnica é algo que os técnicos devem apresentar, mas sempre com o olhar daquilo que a população já disse lá anteriormente. E as audiências públicas, elas é uma espécie de coroamento desse processo. Ela não deveria ser a primeira coisa a ser feita. Pelo contrário, o que nós temos visto aqui em Bauru é um equívoco assim metodológico de muitas vezes o poder público já apresentar o projeto pronto numa única audiência pública ou a Câmara Municipal numa única audiência pública e dar isso por consagrado no final desse processo, sem as pessoas se empoderarem, entenderem ou sem elas terem sido ouvidas. E isso tem gerado para Bauru vários problemas, né? Várias questões de leis que geraram ADINs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, tem aí as histórias relativas a corredores comerciais, a bairros que a população não quer certas coisas, que a prefeitura tenta colocar de cima para baixo os desejos baseado naquilo que a prefeitura acha que deveria ser, mas que a população não foi chamada para debater, para discutir, e isso gera problemas. E esse é um problema que vem fazendo Bauru desde 2001 para cá ter o que a gente chama de insegurança jurídica, porque na medida que a prefeitura faz projetos ou a Câmara aprova, mas sem cumprir este ritual metodológico da participação popular, como está exigida no Estatuto,
faz com que haja essas inseguranças. E aí qualquer cidadão depois encaminha ou para o Ministério Público ou diretamente na Procuradoria questionamentos, e a Justiça tem dado ganhos de causas, muitas vezes, para esses questionamentos. Além de gerar para o poder público uma insegurança também, porque o Estatuto, no seu artigo 52, fala que qualquer projeto feito sem a participação, ele é ilegal e pode gerar para o prefeito, no caso aqui, o nosso prefeito atualmente, e gestores, os próprios vereadores, os conselheiros, problemas de improbidade administrativa, de outras ações que podem até chegar nesse nível de questionamento. Doutora, gostaria de complementar? Quanto à participação popular, nós temos verificado que, pela grande quantidade de denúncias que tem chego, dá para perceber que está tendo pouco diálogo com as lideranças de bairro, que eles não estão sendo ouvidos e os reais problemas que cada bairro enfrenta na sua especificidade não está sendo atendido da maneira correta. É necessário, sim, que haja a participação popular de uma forma efetiva, e não apenas para cumprir um regulamento, né? Algo que seja visto como uma etapa. Tem que fazer parte, tem que construir junto, tem que dialogar junto, tem que decidir juntos. Essas audiências públicas, elas muitas das vezes favorecem, principalmente, as lideranças, devido ao horário, que é totalmente incompatível com as possibilidades dessa população, porque é horário comercial, horário de trabalho. Então, a participação ela acaba não sendo efetiva. E a forma de divulgar, através dos editais, eles também desfavorecem, porque é um meio de comunicação pouco utilizado por essa parcela da população. É necessário que seja feito os convites, os contatos, de uma forma mais contemporânea, que se utilize, né, os meios digitais, as mídias, as malas diretas, os telefonemas, e para que realmente haja a participação. Então, esse curso, ele vai trazer para toda a população, não só o poder público, né, mas aquelas pessoas que estão carecendo das informações, meios para que eles possam ter as informações no tempo certo e não sempre com um passo atrás, que é o que vem acontecendo. E isso acaba ocorrendo que é como se estivesse enxugando gelo, né? Porque as coisas vão sendo feitas e depois elas têm que ser reparadas. E isso traz um atraso no avanço da cidade. Muitas dessas questões são judicializadas. Muitos editais são paralisados. Então, muitas obras e verbas, investimentos públicos são perdidos, porque não são utilizados no tempo certo, da maneira certa, e a população, ela carece demais, e nós vemos, sim, uma carência da participação popular. Então, essas ferramentas vai trazer para toda essa parcela de pessoas, de lideranças, os meios para exigir com que eles tenham as informações, porque o direito de informação, ele é incondicional, né? Ele é legítimo e não pode ser retirado da sociedade, porque é o interesse de todos, né? Os investimentos públicos, inclusive essas verbas públicas, elas são custeadas pelos cidadãos. Então, é necessário que seja aplicado da melhor forma. E o curso vai trazer as ferramentas para que todos se encaixem no seu devido lugar e sejam atendidos da melhor forma. Uhum.
Aproveitando que o tema é a gestão pública, Estatuto da Cidade, nesse curso que é oferecido agora a partir do próximo dia 14, a gente percebe algumas similaridades nas cidades, com relação aos perfis das cidades médias brasileiras, em especial aqui do interior paulista. O professor mencionou agora a questão da insegurança jurídica, né? A doutora Rosângela falou sobre a paralisação constante de obras grandes, importantes, né? Ficam emperradas por muito tempo, por muitas questões. E aí a gente poderia mencionar sistemas viários já esgotados, saturados, endividamento das prefeituras, né, a defasagem de programas sociais importantes no município, políticas, né, gestões e políticas muito conturbadas, né, ao longo dos últimos anos, enfim. Além dessa necessidade de aumentar, ampliar a participação popular. Rapidamente, o que vocês veem como principais desafios quando se fala em planejamento urbano? Uma das questões que eu acho que todo cidadão de Bauru vem acompanhando ao longo do tempo é o prejuízo que a prefeitura tem tido com essas desapropriações milionárias que vêm ocorrendo ao longo do tempo. E então nós temos casos aqui em Bauru, só para a gente relembrar, de parques urbanos que foram desapropriados indevidamente, que não precisariam, floresta urbana que ficou aí um tempo, ou até teve uma SEI, né, na prefeitura, na Câmara, perdão, de mais de 35 milhões de reais de gastos com uma área de floresta que não precisaria ter sido gasto. Nós temos agora essa questão de espaços de educação, que com certeza também são outras dívidas milionárias, e todas elas mostram para nós que há uma falta de uma gestão que eu chamo de princípio de cidades econômicas, né? É um princípio que a gente vem pesquisando ao longo do tempo e que mostra que a falta de aplicação de parte desses instrumentos tem feito com que cause esses prejuízos milionários à população, né? E há instrumentos que, se tivessem sido regulamentados na nossa legislação municipal, pelos vereadores ou pela prefeitura, teriam sido evitados. Então, por exemplo, no caso da floresta urbana, e para parques, para praças e áreas, bastaria, e até mesmo agora essa questão das áreas de cerrado, nós temos instrumentos importantíssimos, como da transferência do direito de construir, que em Bauru até já estava previsto no plano de 2008, artigo 67, que não foi regulamentado, e isso gerou esse prejuízo para a prefeitura. Nós temos instrumentos que deveriam ter sido aplicados para a questão de moradias sociais, né, que também não foram. Por exemplo, se a gente lembrar o caso da população que estava no Canaã, atrás da Unesp, que depois foi levada lá para o Parque Primavera, né? Se a prefeitura, naquele momento, em torno de 2017, 2018, tivesse aplicado naquele lugar um instrumento chamado ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, demarcado naquele território que eles estavam, essas ZEIS, e também outros instrumentos que facilitariam a conquista da terra pela prefeitura, como o consórcio imobiliário, como o parcelamento compulsório, como o direito especial de uso. Aquela população não precisaria ter sido retirada lá daquela região, né? E, ao mesmo tempo, ou seja, então são instrumentos de garantia de direitos dessa população que, em não tendo sido regulamentado, gerou esses problemas sociais que nós estamos vendo e as dívidas milionárias que nós tivemos também. São apenas 2 exemplos de instrumentos não regulamentados corretamente em Bauru e que gerariam economia urbana, mas também a garantia dos direitos dessas populações nesse caso. E, assim como esses, nós temos a questão do centro da cidade, que vem sofrendo essa retirada de pessoas das moradias, expulsando os moradores da região central ou dos corredores comerciais, por falta de regulamentação correta de instrumentos que induzam e
e também beneficie aqueles que queiram construir moradia nessas regiões centrais ou nesses corredores, para que garanta, entre outras coisas, a segurança urbana. Um dos princípios já conhecidos é que a segurança das cidades ela vem com o olhar do cidadão. Quanto mais gente morando no lugar, mais segurança tem. Então, por que nós não estamos aplicando esses instrumentos para favorecer os empreendedores que queiram construir na região central, por exemplo, com outorgas onerosas menores do que aqui na Zona Sul ou lá na periferia? Então, tem uma série de instrumentos que garantiriam mais economia, segurança das pessoas, garantia de direito das pessoas mais vulneráveis, né? E também de melhoria desses espaços que estão se deteriorando dentro da cidade. Eu gostaria de falar, né, rapidamente, porque o professor Chaydes, com toda a propriedade, ele explanou praticamente tudo, né, sobre os grandes desafios. Mas acredito que aqui em Bauru precisamos de uma eficiência na drenagem urbana imediata, principalmente com as questões das chuvas. Nós já sabemos os grandes problemas que a cidade enfrenta e nós precisamos de instrumentos eficazes para resolver esses problemas que são crônicos e eles vêm sendo repetidos em todos os governos, né? Um outro problema é a mobilidade urbana. É necessário que seja revisto esse planejamento, né, da mobilidade, porque em determinados horários, principalmente de picos, as pessoas ficam engarrafadas em alguns pontos da cidade, e isto é possível de se resolver com planejamento eficaz, né? E uma maior eficiência na construção da sustentabilidade urbana, quando se diz em expansão urbana, atendendo um plano diretor que seja realmente eficiente, né, com a participação popular. Eu acredito que esses pontos são os maiores desafios. E se nós conseguirmos resolver alguns deles, né, com as diretrizes desse curso, já vai ser um grande avanço. Posso pegar um gancho diante Sim, fica à vontade. Da fala da doutora, que é provocativo e importante. Veja só, nós estamos num dilema nesse momento em Bauru, em termos de desenvolvimento e crescimento da cidade. A população de Bauru, segundo o IBGE, a Fundação SEAD, ela está parando de crescer. E até 2030, 2035, no máximo, a população vai parar de crescer e vai, inclusive, começar a diminuir. Há uma projeção de que, pra você ter uma ideia, de que em 2050 nós vamos ter a mesma população atual da cidade. Ela vai aumentar até 2035, vai chegar em torno de 380 mil pessoas e depois vai começar a regredir. E olha só que interessante, né? Isso gera para nós e para todos os empreendedores e principalmente para o governo municipal uma necessidade de olhar o território da cidade e perguntar assim, para onde que nós queremos de verdade colocar essa população que virá, né? A gente tem visto uma política de expansionista do território, de fragmentação da cidade. Cada vez mais, eu digo assim, que nós estamos crescendo para a periferia. Mesmo na periferia aqui da Zona Sul, com os condomínios fechados, loteamentos fechados, e lá na Zona Norte, né, na saída para Arealva também. Enquanto isso, nós estamos cheios de buracos, cheios de vazios urbanos que não vão ser ocupados, porque não vai ter população para se colocar. E isso vai gerar em Bauru uma bolha imobiliária, inclusive, um perigo assim para patrimônios de pessoas que estão segurando terra, segurando imóveis, e que isso vai gerar problemas até para, vamos dizer assim, para a economia das pessoas. Então, o correto seria nós estarmos fazendo uma política de como, e aí é uma política que envolve a questão de economia urbana, de como ocupar esses vazios nessas próximas 2 décadas de crescimento. A doutora falou, por exemplo, a questão de drenagem.
Veja só que interessante, se a gente pegar a avenida mais importante de Bauru, a Nações Unidas, né, que vai do Zoológico até a Bauru Marília, e nós olharmos para ela, nós vamos ver que ela é uma avenida subutilizada, né? Eu digo assim, ao contrário de Curitiba, por exemplo, que fez um projeto desde os anos 70, que pegou esses eixos viários importantes e olhou a questão da mobilidade urbana e falou, olha, aqui se tiver um eixo de transporte coletivo importante, lá no caso o Ligeirinho, né? Que ficou famoso no mundo inteiro. E para poder atingir esse objetivo, ela verticalizou aquelas avenidas, cobrando a outorga onerosa, né? Ou seja, permitiu verticalização, mas que os empreendedores pagassem uma cota à parte para resolver os problemas urbanísticos. Então, por exemplo, as Nações Unidas, se tiver um projeto focado em desenvolvimento sustentável, ela poderia abrir mão e verticalizar o que hoje, na sua grande parte, é 1 ou 2 pavimentos só, na margem da avenida, né, subutilizada, e ela poderia permitir que houvesse um adensamento nesse eixo, como também no eixo da ferrovia, em troca de contrapartidas para resolver, por exemplo, o problema da drenagem das Nações Unidas, né? E isso certamente, a médio e longo prazo, com o próprio recurso desses investimentos privados, a prefeitura teria condições de estar resolvendo a drenagem dessa avenida ou urbanizar o eixo ferroviário, né, que hoje são um conjunto de grandes áreas vazias e que permitiria habitação social, permitiria equipamentos públicos. Então, os instrumentos nós temos. O que está faltando é as pessoas conhecerem os instrumentos, né, como esse que eu falei da outorga onerosa, que Curitiba aplica desde os anos 70, e para poder melhorar nossas condições de economia e de qualidade da cidade. Bom, com essas reflexões que a gente aproveita para agradecer a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, do professor José Chaides de Sampaio Alves, que é arquiteto urbanista, doutor pela USP em Planejamento Urbano e professor aposentado da Unesp em Bauru, e também da doutora Rosângela Tenório, que é presidente da Comissão de Fiscalização do Poder Público da OAB Bauru e pós-graduada em Direito Público, divulgando conosco, a você que nos ouve e nos assiste, o curso que acontece a partir do próximo dia 14 no Teatro e na OAB, sobre gestão pública com enfoque no Estatuto da Cidade. Rapidamente, um espaço aqui para nossa utilidade pública, prestação de serviços. Para quem estiver interessado em participar, tem um telefone de contato, um e-mail ou um site. Quais são os canais? Nós estamos divulgando através das mídias sociais, né? Principalmente Facebook, WhatsApp. Também pode estar entrando em contato na OAB, através da secretaria. A inscrição está sendo feita através de um link. Mas quem não conseguir fazer a inscrição através do link, será aceita também presencial no dia do início do curso. Perfeito. Professor, doutora Rosângela, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas contribuições de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou. Fica o convite aí para a participação neste curso que é voltado para gestores, lideranças. Você que quer ampliar, né, e gostaria de fazer parte, se empoderar desses instrumentos e dessas ferramentas de participação popular, é um espaço aí para você se inteirar. Agradeço a sua sintonia e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo YouTube. Procure o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima!